No ar, Supercast. Apresentação, Sofia e Serena. Supercast. Eu sou a Sofia e essa é a Serena. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Supercast. Hoje estamos com a Mia, fundadora e CEO do Viva Instituto Verde Azul, um instituto de conservação de cetáceos, observação e conservação. Hoje a gente vai bater um papo sobre os cetáceos, que são baleias e golfinhos, aqui da região. Ai, que coisa boa! Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Para mim sempre é um grande prazer falar de baleias e golfinhos. Toda a equipe do Viva, porque a missão do Viva realmente é falar sobre esses animais que são incríveis, misteriosos, né? Então, falar sobre a biologia, falar sobre morfologia, falar sobre as adaptações e a evolução, e também falar sobre as ameaças que esses animais sofrem, né, devido às atividades humanas. Estou muito feliz, né? Somos parceiras aí do Super Eco há algum tempo já, e nessa época que tem tanta baleia, é muito importante, sim, falar sobre esses animais. Muito obrigada. Por que você decidiu seguir para a área de conservação e observação de cetáceos? Essa é uma história, Sofia, que vem de muito tempo, né? Eu nasci em 1970 e eu cresci vendo caça de baleias. Muito tristes, aquele sangue, aqueles animais se debatendo. E eu cresci vendo isso. E daí, quando eu tinha 16 anos, foi a época que começou esse movimento mundial para parar a caça de baleias, né? Logo com 15, 16 anos, já ia para os movimentos ativistas aí pedindo o fim da caça. Foi em 87, então, que o presidente na época, o José Sarney, assinou, né, a proibição da caça no Brasil. Mas foi a moratória de fim da caça foi uma coisa estabelecida mundialmente em 1986, né, pela International Whaling Commission, né, Comissão Internacional Baleeira. Então veio de encontro essa atitude do Sarney de proibir a caça no Brasil, veio de encontro essa movimentação mundial que estava ocorrendo naquela época. E eu cresci, como eu te falei, vendo isso, eu falava, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar esses animais. Eu já sabia que eu queria fazer biologia para justamente poder trabalhar com baleias e golfinhos, né? E as focas também, que até hoje, né, tem um monte de caça de foca, baleia também, inclusive golfinhos, mas enfim, cresci com esse desejo de fazer alguma coisa. Praticamente desde sempre você já teve esse sentimento, né? Daí fui trilhando meu caminho para isso, né? Fui estudar fiz biologia na USP, depois fui fazer uns estágios com baleias e golfinhos em várias partes do mundo e acabei indo trabalhar no Canadá, que foi meu primeiro estágio com baleia. Aprendi a trabalhar com teodolito, que é esse equipamento que a gente usa até hoje para fazer observação de baleias e golfinhos a partir de terra, né? É um instrumento topográfico que você consegue indiretamente por trigonometria posicionar os animais. Então, é uma ferramenta muito importante para estudo comportamental. E tanto em Abrolhos, lá no projeto Baleias de Bart, que foi quando eu desenvolvi um ponto fixo, né? Quem criou o ponto fixo de observação em Abrolhos fui eu, que eu comecei a fazer o trabalho lá em 96. Daí a gente desenvolveu toda a metodologia, fui atrás de como fazer e tal. E daí eu fiquei meio que especialista em observação de cetáceo a partir de terra, né, que é o que a gente faz agora na região sul de Ilhabela. Lá no Burrifos, a gente tem um observatório, né, que está a 110 metros acima do nível do mar, tem toda essa experiência, né, de trabalhar a partir de terra. Você que levou o ponto fixo para Abrolhos? Sim, o projeto Baleias de Bart, na época, me chamou justamente porque eu tinha tido essa experiência no Canadá, e eles queriam desenvolver um ponto fixo de observação em Abrolhos. Então, eu fiquei 10 anos em Abrolhos durante a temporada de Baleias de Bart, né? Que naquela época a gente começava a fazer a amostragem em julho e até novembro, vendo o comportamento, né? Quando elas chegavam, quando ela ia embora, escrevi alguns trabalhos científicos em relação a isso e fiz meu doutorado, né? Com Baleias de Bart em Abrolhos, né? Olha que incrível, quando eu comecei a trabalhar com baleia, em 1996, a população estimada de baleias de Bart, essa população do Atlântico Ocidental, que é aqui bem para a nossa costa, né, essa população brasileira, era estimada em 1.500, 1.800 baleias.
E hoje essa população está beirando aí 25 mil animais. A gente está Caramba! chegando nos níveis pré-caça, né? Durante a caça, imagina essa caça moderna, que foi de 1904 a 1986, quando veio aquela moratória que eu falei, quase 3 milhões de baleias foram caçadas, né? Então, quase todas as populações de baleias do mundo inteiro foram dizimadas. E restou aqui na nossa população muito poucas. Mas daí, com o trabalho de conservação, com o fim da caça e tal, elas estão se recuperando e aí a gente está beirando 25 mil baleias. E aí começaram os relatos de baleias jubarte na costa aí do litoral, né, no litoral de São Paulo. Eu falei, gente, o que essas baleias estão fazendo aqui? Estão só passando, estão ficando, estão fazendo, tem comportamento reprodutivo. Turistando. Daí, em 2019, a gente montou um estudo piloto durante o mês de junho e julho para entender o que as baleias de bar estavam fazendo lá, né? Alugamos uma casa no sul, lá em Borrifos, e foi incrível, meninas. A hora que a gente estava montando o tripé para colocar o teodolito ali no deck ali da casa, a gente já viu baleia. Isso era dia 4 de junho, e a gente viu baleia que a gente podia escutar o borrifo, de tão próxima da região costeira. Uau! Né? Não, uau mesmo, porque eu nem consegui montar o equipamento, eu peguei a máquina fotográfica, comecei a fotografar, e era meio de tarde, assim, final de tarde, eu estava com uma bermuda, e os borrachudos pegando minha perna e mordendo, mas lá no Borrifos é complicado. Queria largar a máquina fotográfica de jeito nenhum, porque, meu Deus, uma baleia tão perto da costeira, não é possível isso. Bom, acabou que minha perna levou umas 500 picadas desse dia. Mas valeu a pena. Muitas fotos de baleia, dessa baleia, e daí a gente foi vendo que tinha muita baleia jubarte, muito próxima à costa, e além das baleias jubarte, mais 11 espécies de baleias e golfinhos. Então, eu fiquei maravilhada, né? E daí eu falei, bom, a gente tem que ficar, né? Temos que ficar nesse lugar, porque é um super hotspot, né, de cetáceo. No mundo, são registradas 92 espécies de baleias e golfinhos. E só nessa região costeira, aí da região de Ilhabela e São Sebastião, a gente consegue ver 12 espécies. E mais uma outra, a baleia-sei, que a gente teve uma avistagem esporádica aí, que foi o ano passado, perto de Alcatraz. E daí hoje também a gente está, desde o ano passado, fazendo observação a partir de ponto fixo em terra, a partir de Alcatrazes, numa parceria com o ICMBio, né, e o Revisa Alcatraz. Estamos começando a fazer um trabalho a partir de lá. E daí, quando a gente teve todo esse conhecimento, essas 12 espécies aqui, costeiro, a gente precisa mostrar para a população de Ilhabela, do litoral norte de São Paulo, quanto a nossa região é importante para esses animais. E daí a gente começou em 2020 uma parceria com a Secretaria de Educação de Ilhabela para levar esse conhecimento sobre cetáceos para todas as escolas, né? Então, desde 2020 a gente faz visitas, pelo menos uma visita anual para cada aluno, né? Na rede municipal de Ilhabela são mais ou menos 6 mil alunos que são matriculados. Então, desde a fase 1, fase 2, que são as criancinhas de 5, 6 anos, até o ensino fundamental 2, a gente consegue fazer atividades com todos esses Vocês alunos. foram até no Bonete, né? A gente fez comunidades tradicionais também. Ilha Vitória, Búzios, Bonete, Praia da Fome, a gente foi para todas as comunidades tradicionais também. Está sendo muito gratificante, né, para a gente poder levar informação, e a gente quer criar esse pertencimento e uma responsabilidade, né? A partir do momento que as pessoas sabem, começam a conhecer, começam a admirar, e daí talvez o que a gente quer, né, é que cresça esse sentimento de proteção desses animais. Nessas atividades todas, não só nas escolas, mas em outros eventos, qualquer evento público, assim, a gente tenta levar informação com limpezas de praia, enfim. E é isso, está sendo bem, bem gratificante para a gente poder falar, né, sobre esses animais. Imagino. Dá para ver nos olhinhos brilhando. Não, e agora, com essa quantidade enorme de baleias jubarte, como a gente faz esse trabalho a metodologia é bem
adequada para a gente poder comparar ao longo dos anos. A gente faz a metodologia igualzinha, a nossa área de estudo é a mesma, então a gente consegue comparar, né, de um ano para o outro. E a quantidade de baleias esse ano está quase chegando a 3 vezes mais do que a dos anos anteriores. Tem uma razão para isso, Mia? A gente ainda não sabe qual que é a razão, né, para isso, mas é ano de El Niño, né? Então talvez esteja influenciando, né? E elas Sim. Né? Elas preferem as águas mais quentes? Então, elas vêm, as jubartes, elas fazem esse movimento migratório, né? Elas nascem aqui, né? E aqui ocorre a reprodução. E eu estou falando aqui porque a gente está vendo muito em Ilhabela, nessa região de Ilhabela e São Sebastião, comportamento reprodutivo, né? Então, aqui a gente vê os grupos competitivos, que é descrito pela literatura, que tem uma fêmea, que é um animal nuclear, e vários outros machos disputando por essa fêmea. Daí ocorre a cópula, nesses grupos competitivos, e daí, depois de uma gestação de mais ou menos 11 meses, né, então a baleia copula aqui, nas águas brasileiras, desce para a região da Geórgia do Sul e Sanduíche do Sul, que é perto ali da Antártica, ficam lá se alimentando durante o verão, né, que as águas estão menos frias, né? Tem uma produtividade muito grande nas águas mais frias, ali nas regiões antárticas, né? Tem o crio, então elas se alimentam bastante, passam o verão lá comendo, e daí sobem nessa migração de mais ou menos 4.000 quilômetros e meio até a nossa região. E daí, então, o filhote nasce aqui. Dizem, né, os pesquisadores que a jubarte faz todo esse movimento migratório para se alimentar nessas águas mais produtivas, mas para ter os filhotes em águas mais quentes, que foi o que você me perguntou, né? Mais protegidas, para garantir a sobrevivência do filhote, porque o filhote ainda nasce com uma camada de gordura bem fininha, e se ele nascesse nessas águas mais frias da Antártica, poderia ter problema com hipotermia e tal. Então, nascendo aqui nas águas mais quentes, né, eles mamam esse leite de baleia que é bem gorduroso, bem forte, assim, e ficam mais ou menos uns 2, 3, 4 meses por aqui, já começa a aprender os comportamentos ativos, tal, vai ficando mais fortinho, para descer com a mãe de novo durante o verão para se alimentar, e daí ele já começa a se alimentar, né? Ele continua mamando, mas já começa a se alimentar de crio ou peixinhos formadores de cardume. E dizem os estudos que o filhote com mais ou menos 1 ano já se separa das mães. Mas a gente tem visto, o ano retrasado, a gente já fez uma publicação científica registrando esse comportamento reprodutivo aqui na nossa região, né? E agora, esse ano, a gente viu várias vezes fêmeas com filhotes, várias vezes grupos competitivos, então está sensacional, né? Tem pessoal que está fazendo umas imagens belíssimas, né? O Rafael Mesquita aqui, que é da região, né? Com drone. O drone é uma super ferramenta que possibilitou a gente ver esses animais de um outro ângulo completamente diferente e aprender mais um monte de coisa. Muito, muito emocionante. Eu não sei se vocês tiveram a chance de sair para ver baleia. Ainda não. Não vi nenhuma, Mia. Não vale a pena. Não. Vale a pena aí. Mas é isso, né? O turismo de observação de baleia é muito importante para várias coisas. Primeiro, para a gente conseguir passar para esses turistas que ficam encantados, né, com o fato de estar ali do lado da baleia e ver todos esses comportamentos, é uma forma ótima da gente tentar fazer um trabalho de informação ambiental, né? Fazer aquilo que a gente estava fazendo com as crianças, né? Se sensibilizar e mostrar para eles que elas são animais incríveis, tal, mas que nossas atitudes podem impactar a sobrevivência desses animais. Também é muito importante o turismo para a sociedade como um todo por causa do movimento que gira a economia, né? Não só a pessoa do barco que leva para ver baleia e golfinho ganha, mas dono de pousada, dono de restaurante, o artesão, enfim, tem toda uma cadeia, né, que acaba lucrando com esses animais. E também pelas próprias baleias, porque a gente acaba agregando valor a esses animais vivos. Né? E, a caça era benefício para poucos,
né? E acaba que o turismo, então, a gente agrega valor à baleia viva e para a sociedade inteira como um todo. Mas esse turismo tem que ser realizado de forma responsável e sustentável. A gente tem visto cenas horrorosas, né, que a gente vê ali no nosso observatório, de assim 40 barcos atrás de uma baleia, né? Então, a gente está num esforço muito grande, né? Também a Prefeitura de São Sebastião, de Ilhabela, todos os projetos ambientais da região, a gente também distribuindo folhetos com as normas de avistagem, né? Tentando, nesses eventos todos que a gente participa, nas escolas, falar como é importante seguir as regras, né? De avistagem, por respeito a eles. Um dos capítulos da minha tese mostra a alteração comportamental de fêmeas com filhotes, né, das mães com filhotes com a aproximação das embarcações. Então, é fato, né, a gente sabe que pode ter uma alteração comportamental. Então, é muito importante que todo mundo faça, mas faça da maneira correta, né? Tem várias regras ali para evitar ao máximo o molestamento desses animais, né? Então, isso é muito importante, mas também entendo que, por outro lado, as pessoas têm a chance de ver uma baleia ali e querem aproximar, querem estar perto e tal, mas elas... Então, a gente precisa ensinar e mostrar que a gente deve fazer respeitando, né? Aproximar, mas mantendo 100 metros, né? Tentar manter os 100 metros, manter o motor em neutro, não pode estar engrenado, mas tem que ficar em neutro, fazendo um barulhinho ali, nunca mais 2 embarcações próximas, né? Então, estamos tentando aí alastrar essas informações para que seja feito da melhor forma possível, porque é muita sorte nossa ter as baleias jubartes dando esse show aqui e mais 11 espécies, né, de baleias e golfinhos, né? Que É um são... reconhecimento internacional, né? Com certeza. E outra, ó, a toninha, né? Toninha é o Sim. menor dos golfinhos, a Pontoporia blainville, ela é um animal que só ocorre do Espírito Santo até o norte da Argentina e mais em outro local do mundo, e é uma espécie que está criticamente ameaçada de extinção, porque ela é um animal costeiro, ela fica em profundidades até 30, 40 metros, que é onde ocorre toda essa atividade humana, é onde tem poluição, é onde tem esgoto, é onde tem os barcos passando em alta velocidade, onde tem redes de pesca. Então, ela interage muito com essas atividades humanas e está listada como criticamente ameaçada de extinção, né? A gente tem que ter um carinho especial, né? Eu sei que a jubarte ela é sensacional, mais cativante, né? Dá show. Como é que pode um bicho de 30, 40 toneladas fazer esses comportamentos tão gentis, tão dóceis, né? E ao mesmo tempo tão fortes, né? Que impressionam tanto, mas a gente tem outras espécies que precisam muito do nosso olhar. Toninha é uma delas, que ela morre aos montes, infelizmente, acidentalmente capturadas em rede de pesca, né? Os pesquisadores há muitos anos estão testando um tipo de alarme acústico para colocar nas redes para que elas não evitem as redes, mas infelizmente a gente não tem nada efetivo por enquanto. Nós sabemos que nenhum pescador, não é objetivo de ninguém capturar nem toninha, nem tartaruga, nem outras espécies de golfinho, mas infelizmente a gente tem esse problema grave para a existência das toninhas. E é incrível, porque na nossa região a gente vê toninha viva, né? Vê o comportamento. A primeira vez que a gente viu lá do observatório foi uma super emoção, porque por muitos anos as pessoas só viam toninha morta, né? Nas áreas que o pessoal estudava a toninha, era raro ver toninha viva. E a gente vê lá do nosso observatório, vê com aqueles biquinhos, ela tem um biquinho fininho, né? Bem compridinho, assim. Ela tira o biquinho para fora, tal, mas é um golfinho muito tímido, que não gosta de aproximar das embarcações, né? Ela é meio cinzentada, meio amarronzada, com esse biquinho fino, a peitoral meio triangular. Um indivíduo adulto chega a 1,70 m no máximo, e esse é uma grande preocupação para nós, a toninha.
E o boto cinza, que também é uma espécie costeira, que também ocorre das Guianas até aqui a região de Florianópolis, mais nenhum outro local no mundo. Também são mais costeiros, entram nas regiões de estuário e tal. Algumas vezes são vistos um pouquinho mais afastados, assim, mas o boto cinza também está ameaçado de extinção por causa das mesmas interações com as atividades humanas, né? Então, temos aqui na região pelo menos essas duas espécies que são frequentes, elas não migram, elas são residentes, né, que estão com algum grau de ameaça. Além delas, o pintado do Atlântico, que é um golfinho que esse sim é show. Sem embarcação, ele vai para a proa, ficam lá nadando na proa. Foi aquela aparição, né, de acho que mais de 100 pintados do Atlântico. Não, teve um grupo gigante de pintados Você do viu Atlântico. isso? Foi sensacional, parecia que alguém tinha falado foge, né? Porque eles são tão rápidos assim. Foi de repente, foi um estouro dos golfinhos ali. Eu falava, estouro dos golfinhos, mas foi incrível aquele comportamento, né? Lindo de ver, uma natação muito forte. E daí teve uma especulação se eles estavam fugindo de algum predador, alguma coisa, porque foi sensacional mesmo. Parecia que era um toque de recolher. Vai, todo mundo! Fazendo aquelas nossas imagens sensacionais. Quem tem aparecido com uma certa frequência aqui também agora são as baleias francas, né? Todo ano a gente vê pelo menos uma dupla ou duas duplas, tal. Esse ano já apareceu, inclusive antes de ontem apareceu uma dupla que tinha uma que era mais para o branco, né? Isso tem muito nessa população, e a outra mais pretinha, né? E a baleia franca também é ameaçada de extinção. Foi uma das baleias mais caçadas, né? Porque eram baleias costeiras, grandes e lentas, né? Então, ao longo da história da caça, mesmo antes da caça moderna, a baleia franca foi uma espécie muito caçada. Tanto é que as populações tá difícil delas se recuperarem, né? Tem algumas populações de baleia franca que foram extintas, mas o Atlântico Norte aí está entre 300 e 400 animais e sempre morrendo, não está recuperando. A nossa população aqui do Brasil está devagarzinho se recuperando, mas ainda são poucas, né? E normalmente as baleias francas ficam ali na região de Santa Catarina, no litoral ali de Santa Catarina. Mais frio. E bem costeirinha mesmo, né? Elas ficam, às vezes, no meio da arrebentação ali com o surfista, a gente consegue ver de terra também. Louco. E agora, todo ano, aparecem algumas francas aqui para nossa emoção, né? Para a gente que trabalha ali no observatório, a gente faz essas amostragens diárias, desde o nascer do sol até o pôr do sol, e é incrível. O objetivo geral nesse trabalho de pesquisa é caracterizar a presença, a ocorrência dos cetáceos nessa região, quando eles estão e o que eles estão fazendo, qual que é o comportamento. E também caracterizar a presença das atividades humanas. Os navios que passam, as lanchas que passam, embarcações de turismo, embarcações de pesca, redes de pesca. Então, a gente quer caracterizar a presença dos animais e a presença das atividades humanas também, né? Fui falando, não parei mais, eu não paro de falar. Imagina, assim que é bom. Exatamente. Maravilha. Mostra que você gosta do que fala, exatamente. Assim, eu fiquei com uma dúvida um pouco interessante, acho que é uma dúvida geral, né? Qual a importância e a relevância desses animais tão magníficos aqui no nosso litoral de São Paulo? Aqui, principalmente na nossa região do litoral norte, aqui do Sebastião, atrás da Ilhabela. Como eles afetam e qual a importância deles aqui? Vou do macro para o micro, tá? Tá bom. Baleias e golfinhos, né? Baleias, principalmente, elas são animais que ajudam a gente respirar. Na verdade, as baleias se alimentam, né? A gente tem população, por exemplo, de baleia jubarte, baleia franca. As baleias fazem esse movimento, baleia azul, baleia mink, baleia sei, baleia fim, enfim. Elas fazem esse movimento migratório. Se alimentam nas áreas polares e migram para essas regiões tropicais, subtropicais, para atividades reprodutivas, né? Elas comem nessas regiões polares, que é onde tem uma grande quantidade de alimento, né? Então, tem uma grande fonte energética nesses lugares. E nas migrações, elas vão espalhando cocô. Elas vão eliminando fezes, né?
que as fezes das baleias são ricas em ferro e nitrogênio, que é o nutriente básico para o fitoplâncton. Fitoplâncton fazem fotossíntese, né? Eles captam carbono, né? E liberam oxigênio. Então, a gente fala que a Amazônia é o grande pulmão do mundo, na verdade é um O grande oceano. pulmão. Mas o oceano é o verdadeiro grande pulmão do mundo por causa do fitoplâncton que faz a fotossíntese, né? Então, grande parte desse carbono que a gente está mandando em excesso aí para a atmosfera, do CO2 e tudo mais, o fitoplâncton e as baleias indiretamente estão ajudando a captar e transformar em O2. E o fitoplâncton também, por sua vez, é base da cadeia alimentar. Então, o zooplâncton come o fitoplâncton, daí os peixinhos menores comem o zooplâncton, e daí a baleia come o zooplâncton e também os peixinhos menores, e daí faz esse ciclo acontecer, né? Além disso, os grandes corpos das baleias, quando elas morrem, elas são depositórios de carbono. Quando elas morrem, elas afundam e servem de nutrientes para inúmeros outros animais, né? Tem processos aí de decomposição de corpos de baleias que duram mais de 50 anos, né? Pode durar muito mais que isso. E tem toda uma escala aí de animais, né? Etapas na decomposição dos corpos das baleias. E tem um estudo que fala que provavelmente alguns desses animais que eram especializados em corpos de baleias ali, que faziam esse decomposição, que participavam desse processo de composição, podem ter sumido do planeta nessa época da caça, porque se tirou 3 milhões de baleias Sim. do sistema energético do mundo, do oceano, né? Então, tem alguns estudos que sugerem que algumas espécies aí que eram especialistas em decompor baleia podem ter sumido também, né? Porque a quantidade de biomassa, mesmo, de energia que saiu do sistema. Bom, tanto é que as baleias eram usadas para N coisas, inclusive para gerar energia, né? Para iluminação e tudo mais. E daí, pensando no local, né? As baleias também estão aqui e trazem, os golfinhos também, e trazem esses nutrientes através das suas fezes. Então, nesse processo de se alimentar e fazer suas fezes, fazer o cocô, elas estão sempre fazendo esse giro, né? Então, eles mesmos ajudam a deixar o oceano mais nutrido, né? Com mais nutrientes para esse ciclo continuar. E, como eu falei para vocês, a história do turismo. O turismo de observação de baleias pode gerar aí uma renda muito grande para uma grande parcela da população desses locais, né? Inclusive, algumas atividades que, pode ser prejudicial, né? A gente podia tentar fazer um desenvolvimento de uma parcela da comunidade para, talvez, entrar nessa onda das baleias, já que está acontecendo esse fenômeno agora, que elas estão aí, de fato, tal, para fazer renda com a baleia. Então, não sei, fazer artesanato, né? Tem várias coisas que pode ser feita para a pessoa entrar nessa nova possibilidade. E não só das baleias de Bate. Eu sei, como eu falei agora há pouco, né? Elas são as mais encantadoras, tal, mas, poxa vida, a gente ter chance de ver 12 espécies de baleias e golfinhos a partir de costa, a gente não precisa nem ir para o mar. Para quem não gosta de ficar no barco balançando, dá para ver esses animais de terra facilmente, né? E dá para até escutar. Então, é uma grande sorte dessa nossa região ter esses animais aí. Então, acho que eu vejo esses dois lados positivos, né? Na história de nutrir os oceanos, né? Então, a gente fala, os peixes estão acabando com os golfinhos estão acabando com os peixes. Não, quanto mais peixe, mais golfinho, mais comida, mais libera nutriente, e assim vai fazendo esse ciclo, né? Logicamente, a gente tem que deixar um ambiente saudável para esses animais, né? A gente tem algumas regiões que a gente já está vendo que a poluição química por atividade industrial, por esgoto, por fertilizantes, tudo que vai, né,
acaba chegando no oceano. Isso pode interferir na saúde, no sistema imune desses animais, e eles ficarem mais suscetíveis a doenças. A gente teve, há uns 4 anos atrás, um surto de morbilivírus que atacou a população de Boto Cinza, ali da Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro, e eles tiveram um problema neurológico muito grave, assim. Uma grande parcela da população acabou morrendo por causa desse surto, e é uma região muito antropizada, né, com muita atividade urbana, com porto, com navios e poluição química, poluição sonora. Então, se a gente deixa o ambiente ruim para esses animais, eles acabam sofrendo, né, consequências desse ambiente ruim. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que alertar, né, alertar a gente com conhecimento científico e indo atrás das informações, e alertar para que a gente tenha um olhar a mais, né? Se a gente quer ganhar dinheiro com esses animais, a gente tem que cuidar do ambiente que eles estão, né? A gente tem que deixar o habitat deles o melhor possível para que eles consigam existir, não terem doenças e tudo mais, né? E que é outra coisa importante das baleias e golfinhos, é que eles são aquelas que a gente chama de espécie guarda-chuva, né? Eles fazem parte da fofofauna. Todo mundo gosta de baleia e golfinho, né? São animais incríveis, tal. Todo mundo quer ajudar a proteger baleia e golfinho, mas só que daí, com os esforços de conservação para proteger esses animais, né, a gente acaba protegendo todo o ambiente deles. E daí inúmeras outras espécies que vivem naquele ambiente acabam sendo beneficiados também por causa da presença das baleias e dos golfinhos, né? Mas é isso, a gente precisa pressionar, né, os tomadores de decisão para fazer ações de proteção, né? A gente já tem esse papel que às vezes é um pouco chato, um pouco cruel, assim, mas eu acho que a gente tem que mostrar de fato quais são os problemas que eles enfrentam para tentar evitar que esses problemas ocorram aqui, pelo menos na nossa região, né, onde a gente está atuando. Mas muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir o lado ruim, e acaba sendo situações um pouco frágeis, né, um pouco delicadas para a gente que está tentando falar por esses animais, né? A gente quer o bem de todos os seres do planeta, né? A gente entende, eu como bióloga, a equipe do Viva toda, como biólogos, pedagogos e ambientalistas, a gente entende que todo ser vivo tem um papel importante no ecossistema, né? A baleia, os golfinhos, essas espécies que ocorrem aqui, são mais uma das espécies, assim como o ser humano, né? Então, nesse planeta todo, que a gente compartilha com todos os animais, todos os vegetais, né? Todos os seres, o ser humano é mais uma espécie. Então, a gente deveria conseguir compartilhar e respeitar as outras espécies, né? E que, normalmente, às vezes, não é isso que acontece, né? E aí, em algumas situações, a gente fala, nossa, a gente quer uma população, uma comunidade, uma população mais tradicional que as toninhas, que existem no planeta, nesse formato que elas existem hoje há 1 milhão de anos, né? As toninhas estão aí há 1 milhão de anos, desse jeitinho delas, né? Então, a gente precisa ter esse olhar de, poxa, um bicho que está adaptado aí a viver no planeta há 1 milhão de anos, como é que a gente pode, em 50 anos, acabar com a existência desse ser que está sendo moldado há milhões de anos e vive bem do jeito que ele era há 1 milhão de anos? Então, é muito triste, assim, às vezes é uma impotência, né? O meu tempo de vida, de 1970 para cá, é a época que o ser humano mais destruiu o planeta, né? Então, é responsabilidade nossa, minha como adulta, né? As pessoas gostam de falar, as crianças vão salvar o mundo, as crianças são a esperança. Não! Nós temos que salvar o mundo. A gente fez o estrago. Não adianta deixar essa baita responsabilidade para as crianças. A gente tem que perceber o quanto é importante a gente cuidar do planeta para nós mesmos. É aquela história. A gente respira muito por causa do cocô da baleia, né? Do golfinho, que eles ficam colocando esses nutrientes no mar. Então, a gente precisa ter um olhar
diferente para os animais, né? Não só baleia, golfinho e tal, mas para todos os seres aí, porque cada um deles é importante nesse grande sistema que é o planeta Terra, né? Tão incrível, cara. Tem uns filmes, né, que mostram a biodiversidade, assim, desde os insetos, que são incríveis, até baleia jubarte, sensacional. A formação de algumas plantas, das plantas super antigas já, os pteridófitas que estão no planeta milhões de anos. Cara, os seres são incríveis, né? A gente tem que cuidar dessa biodiversidade, né? Que planeta lindo, né? Por ter essa possibilidade de vida tão diversas, né? E é isso, o ser humano é uma espécie, no meio de milhões, né? Bilhões, talvez, de outras espécies, né? De seres vivos do planeta. Então, a gente tem que achar essa maneira de compartilhar sem detonar. Se bem que, ao longo desses últimos 50 anos, aí, quase que 1 milhão de espécies já foram, né? Estão em processo de extinção, né? Tem um estudo recente, acho que é de 2018, que fala sobre esses números. Quase 1 milhão de espécies que já foram extintas ou estão em processo de extinção. A gente tem que mudar nossas atitudes, a gente tem que repensar os hábitos, né? Em cada atitude que a gente vai no supermercado fazer escolhas, né? Será que eu compro uma laranja para fazer um suco ou eu vou comprar um suco de laranja que vem lá no potinho de plástico? No plástico, Eu vou comprar uma escova de dente de bambu ou uma escova de dente de plástico? Eu vou comprar, enfim, N coisas. Vou levar minha sacolinha ou vou pegar a sacolinha plástica, né? Vou, enfim, pegar plástico de uso único ou não vou pegar plástico? Não quero mais plástico de uso único, né? Para que a gente vai usar? É uma reeducação, na real, né? 1 segundo na boca, vai 5 segundos na boca e 500 anos no planeta. Sim. Né? Isso é uma coisa nova também, porque o conforto desse plástico de uso único é recente. E a gente vivia sem. A gente pode voltar a viver sem. Né? Tem uma estimativa aí que 5 trilhões de pedaços de plástico estão à deriva no oceano. 5 trilhões. E os animais estão ingerindo, né? Não só a tartaruga, que virou famoso aquele canudinho plástico lá da tartaruga, mas N espécies marinhas, tem até plástico nos animais abissais lá das fossas marianas, já tem plástico nos bichos. Nossa. Já tem plástico dentro deles, né? A gente também já está bebendo água com plástico, a gente nem sabe. Ah, então, sim, com certeza. Muito nossos hábitos e nossa maneira de viver para tentar ajudar aí na existência deles e nossa também, né? Eu adorei a conversa, acredito que a Serena também amou. Com certeza. Assim, achei muito educativo, bastante instrutivo, eu diria, e bastante educacional. Aqui nós trabalhamos como educomunicadoras, então os 2 pontos principais é a educação e a comunicação. Então você pegou certeiramente nesses 2 pontos. Maravilhoso. E passou tão rápido, agora que eu vi que já foram 50 minutos. Essa parceria, né, da Super Eco com o Viva tem parceria com outras instituições que trabalham as questões de educação, de meio ambiente. É muito importante que as instituições trabalhem juntas, que uma apoie a outra, né? A gente com tem certeza. O objetivo comum, a gente quer proteger nosso planeta e os outros habitantes do planeta. Então, eu fico muito feliz com essa parceria do Viva com a Super Eco. É muito importante, eu fico muito feliz com isso, porque a gente fica mais forte, né? A gente tem essas trocas, um ajuda o outro, a gente fica mais forte de falar por esses animais. Então, agradeço toda a equipe de vocês, o trabalho que vocês fazem, eu sou super fã. André, desde que a conheci também, super fã dela, toda a equipe de vocês. Muito legal que a Belle começou com a gente, e daí por essa parceria foi trabalhar com vocês, ela está abrindo a cabeça dela e está aprendendo um monte. E vocês também, a gente tem um programa de estágio e de voluntário, a gente recebe estudantes do
Brasil inteiro. Até agora a gente já tem uma estudante internacional ficando com a gente, então o Viva faz parceria com essas universidades. Eu sempre brinco com a Bélia, eu falo que a primeira coisa que eu vou fazer na faculdade é fazer estágio no Viva. Então, a gente dá essa primeira oportunidade, porque muita gente quer trabalhar com baleia e golfinho, e alguns projetos só pegam o pessoal que já tem experiência. Então, esse primeiro contato, né, é muito interessante. Muitas voluntárias e estagiárias que passaram pelo Viva agora já estão trabalhando mesmo, efetivadas em outros projetos, projeto Pitoninhas do Brasil, tem outra que está no Biopesca, tem outra que está no IPEC. Então, as pessoas já estão se colocando como profissionais, né, em outros projetos. Então, isso é muito legal. Os voluntários, as voluntárias e as estagiárias ajudam muito o nosso trabalho, né? Então, para a gente é muito gratificante também ter essa troca. Se precisarem do Viva, precisarem da gente, a gente está à disposição. A gente que agradece a sua disponibilidade. E foi esse o nosso episódio com a Mia, do Viva Instituto Verde Azul. Não esqueçam de curtir o vídeo, comentar, compartilhar. Acessem o site do Viva e as redes sociais do Viva e do Instituto Super Eco. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Tchau. Muito bem. Viva as baleias, golfinhos e cia. Supercast. Apresentação: Sofia e Serena. Supercast.